Ok, gente, essa é a questão que nós fizemos aqui no vídeo anterior e o objetivo desse vídeo aqui é a gente extrair funções para deixar o código mais fácil de manter e ler e para você compreender também qual é o papel, né, das funções, tá? Então esse processo de você pegar um código que já funciona e melhorar a sua qualidade interna, ou seja, você vai melhorar o código, não o ponto de vista do programa para quem está usando, né? Isso é chamado de refatoração. Refatorar é você fazer mudanças internas, né, no código para tornar ele mais fácil, né, ó, para melhorar a estrutura interna do código sem alterar o seu comportamento externo. Ou seja, ele vai continuar fazendo a mesma coisa, só que ele vai ficar com a qualidade maior, certo? O livro clássico sobre isso é um livro do Martin Fowler, né, que é Refatoração, um livro maravilhoso, ele é bom de ler, tem coisas pontuais, bem legal, muito bom esse livro, tá bom? Refatoração. Lógico que ele exige um conhecimento de orientação a objeto e outras coisas que talvez você não compreenda agora, mas o conceito é interessante. Refatorar é pegar um código, fazer alterações na sua estrutura interna sem modificar seu comportamento observável, porque o código já está correto do ponto de vista de problema que ele resolve, mas ele pode estar feio, pode estar mal organizado, pode estar com variáveis com nomes errados, pode estar muito código só numa função, só numa estrutura. É o que a gente vai fazer aqui agora, certo? Então, uma primeira coisa que eu vou extrair aqui, eu vou terceirizar a tarefa de verificar, uma função é isso, né? A tarefa de verificar se três ângulos são ou não um triângulo, certo? Então eu vou criar uma função booleana, portanto é uma função que a tarefa dela é retornar true ou false, se dado três ângulos que eu mandar para ela, se forem ou não um triângulo, certo? Então eu vou criar uma função, function, eu vou chamar ela de triângulo. Eu vou mandar um ângulo 1, um ângulo 2 e um ângulo 3, certo? Chamei de A1, A2 e A3. Vou chamar de. Vou até botar mais um pouquinho aqui só para ficar mais significativo, né? Os nomes, aqui, esses três elementos que estão aqui, aqui é a definição de uma função, né? Palavra reservada function. Qual é o nome que você quer dar para essa função? Então, essa é uma função que vai existir no seu programa. Você vai poder chamar ela, assim como você chama mathpoll, mathtrunk, console log. São funções que alguém definiu, você está só usando agora aquela tarefa específica, certo? E ela vai ser uma função booleana porque ela vai retornar o true ou false de acordo com a lógica aqui, certo? Então eu vou fazer a mesma lógica lá. Como é que eu sei se se dado três ângulos, se eles são, eu vou somar, né? Se eles são um triângulo. Basta você verificar se a soma for exatamente igual a 180. Então, se soma, tem que botar dentro de parênteses aqui em JavaScript, né? Em Python não precisa botar entre parênteses. Se a soma for igual a 180, então você pode retornar sim. Como é que eu retorno sim? Utilizar a palavra, uma função retorna o seu produto sempre por meio de return. Como é que eu retorno sim? Sim é um triângulo, eu retorno true. Se a soma não é 180, eu boto return false, certo? Então, o papel desta função é receber, olha, parâmetro, tá vendo? Parâmetro é receber três parâmetros, que são três ângulos, verificar se a soma é igual a 180. Se a soma for igual a 180, essa função vai retornar true para quem chamar ela. Se não for igual a 180, vai retornar falso. E o que eu posso fazer aqui agora? Olha, gente, eu posso tirar tudo isso aqui, estou refatorando, né? Que é melhorando a qualidade interna. E aqui a pergunta, eu faço uma pergunta semântica. Eu pergunto, é triângulo? Olha como fica melhor para ler. Aí eu mando para ele os nossos ângulos. Aqui são os argumentos. Quando eu chamo uma função, isso é chamado de argumento. Então eu mando como argumento os três ângulos que eu recebi. Olha, não precisa ficar confuso. Aqui é uma chamada de uma função. Essa função não é booleana. Se ela é booleana, ela pode entrar dentro de um if. Porque ela, olha, tá vendo? Boolean, o tipo dela aqui é Boolean. Então, se é triângulo, ou seja, se quando eu chamo esta função é triângulo, ela me retornar true, isso aqui vai acontecer. Tudo bem? Se ela retornar false, vai cair no else e vai acontecer isso outro. Tudo bem? Tranquilo, gente? Eu poderia fazer isso em dois passos, só para você compreender. Eu poderia chamar assim de resultado, né? Então eu vou chamar uma função triângulo, tá aqui.
Deixa eu voltar. Eu pego essa função, ó, quando eu tenho uma função que ela tem um retorno, eu posso atribuir ela numa variável ou usar numa condicional se ela for uma função booleana. Então eu pego o resultado disso, eu chamo triângulo e o resultado vai dar certo do mesmo jeito. Só que quando nós temos funções booleanas, a gente pode botar a função booleana diretamente aqui no if. Por quê? Porque o if ele espera uma expressão booleana e uma função booleana é uma expressão booleana, certo? Vamos executar o código com essa pequena refatoração para ver se melhorou. Melhorou não, para ver se permanece, né? O comportamento aqui observável para ser o mesmo, né? Melhorou a leitura do código lá, isso é certo. Olha, tá certinho, é acutango. Se eu botar aqui o 90, 80, 10, deu um retângulo, tá tudo certinho, continua tudo funcionando. Vamos extrair uma segunda função. Essa segunda função, ela vai receber também 3 ângulos e o papel dela é retornar qual é o tipo deste triângulo, certo? Então, vamos pegar aqui, function, tipo triângulo, certo? Tipo triângulo. Então, ela vai receber um ângulo, 2 e 3 ângulos, né? Eu vou botar os mesmos nomes de parâmetros aqui só porque eu quero, mas não precisa ser o mesmo nome. Como é que eu vou fazer? Vou usar essa mesma lógica aqui. Vou pegar aqui, certo? Vou botar, só que aqui é ângulo 1, ângulo 2, ângulo 3, né? Porque eu vou utilizar os argumentos. Observe que ele fica cinza quando não é usado nenhuma vez. 2 e 3. Ângulo 1, ângulo 2, ângulo 3. Eu botei um nome diferente só para vocês não se confundirem o que é argumento e o que é parâmetro. Parâmetro é o que eu defino aqui numa função. Então, ele que vai receber os valores quando essa função for chamada. Então, o ângulo 1 vai receber o primeiro valor que for botado quando alguém chamar esta nossa função. Então, aqui, essa tipo triângulo, o papel dela é fazer um trabalho, como se fosse uma empresa terceirizada. Ei, eu vou te dar 3 ângulos e estou aguardando você me dizer que tipo de triângulo é esse. Você me retorna o tipo. Ah, beleza. Então, return. Então, eu vou retornar essa string. Eu não vou escrever na tela. Quem tem a decisão de escrever na tela vai ser o programa principal, que é a função main. Tá bom? Olha como vai ficar legal. Então, pronto. Então, nós já temos uma função chamada tipo triângulo agora, definidinha, bem bonitinha. Que quem desejar saber se um triângulo é de um determinado tipo, basta chamar essa nossa função passando os 3 ângulos que ele desejar. Tá bom? Tudo certinho. E aqui a gente pode mudar tudo isso aqui, veja só. Não vou precisar mais disso. Para verificar a categoria, eu basta chamar aquela minha função que sabe calcular isso. Então eu venho aqui, tipo triângulo, né? Eu vou chamar só de tipo aqui. Então, quem é que sabe calcular tipo de triângulo? É uma função chamada tipo triângulo. Qual é a regra para eu chamar funções? Eu boto o nome dela, abro e fecho parênteses. Se ela exigir parâmetros, olha aqui, ela tem 3 parâmetros, eu tenho que mandar esses argumentos para bater com os parâmetros. Então, eu tenho que mandar 3 valores, né? Qualquer 3 valores separados por vírgula. É assim que a gente manda os argumentos para uma função. Quais são os argumentos que eu vou mandar? Para calcular os triângulos, eu preciso mandar os 3 ângulos que eu recebi. Tá aqui, tá aqui. Tá bom? Ângulo 1, ângulo 2, ângulo 3. Então, ela vai ser executada e o resultado dela vai ser atribuído a essa variável tipo. E agora basta eu escrever o tipo. Console.log, escreva o tipo na tela. Olha como fica mais fácil de ler, gente. Isso é maravilhoso. Então, o seu programa principal, que ele começou aqui na linha 3 e terminou na linha 16, tá vendo? Olha o que ele faz. Ele recebe os dados. E aí ele verifica se é triângulo. Ele chama uma função que sabe fazer isso. Ele pega os ângulos que ele recebeu. Você imagina que isso é uma espécie de recepção de um prédio, de um órgão qualquer. Então a função main é como se fosse o único ponto que conversa com o usuário. Só que tem os setores que sabem fazer trabalhos específicos. Então tem um setor que, se eu pegar os ângulos que alguém me deu na recepção e mandar para ele, diz, ei, pega bem aqui esses 3 ângulos, só me diz se eles formam ou não um triângulo, então ele vai retornar true ou false, sim ou não.
Se ele me retornar, vai entrar dentro desse if. E eu escrevo, é triângulo. Agora eu pego esses mesmos 3 ângulos e mando para um outro departamento. Ei, cara, eu já sei que esses 3 ângulos, eles formam um triângulo. Só me verifica, por favor, qual é o tipo dele. Então, é como se fossem setores que têm trabalhos específicos. Viu, gente? Olha como é interessante. E o código fica fácil de ler, porque agora você botou vocabulário, olha. Em vez de ter uma pergunta, número igual, isso, aquilo, você botou o nome, porque você encapsulou, certo? Encapsulou isso numa função que faz esse trabalho para você. Se é triângulo, escreva é triângulo. Aí depois você verifica o tipo. Pega o tipo e escreve na tela. Olha, ficou fácil de ler, fácil de manter e os problemas ficam localizados. Se tiver algum problema em verificar é triângulo, você vai resolver aqui. Se tiver um problema lá, é como se fosse um carro que tem vários sistemas, sistema elétrico, sistema hidráulico, sistema de câmbio, sistema de frenagem. Então você terceiriza, em vez de você fazer um bloco só com tudo, você terceiriza, tá bom? Então o papel das funções é melhorar a leitura, melhorar a manutenção, reutilização de código. Se eu precisar verificar de novo se outros ângulos se forma um triângulo, basta chamar a mesma função que já está implementada. E daqui para frente sempre, tá? Nós vamos ver muito em breve como botar isso dentro de um arquivo separado e que eu possa importar funções em várias questões separadas, tá bom? Esse é o grande papel das funções. É melhorar a leitura. Olha, eu botei uma palavra, um vocabulário aqui, uma expressão. É triângulo? Fica mais fácil de ler. Se é triângulo, então escreva é triângulo. Ficou bacana, gente? Vamos ver se está funcionando, né? Pode ser que tenha um erro. E a gente corrige logo, 60, 60, 60, olha, é triângulo e é arcotângulo, né? 90, 80, 10 é triângulo e é um retângulo, porque tem 100. E se eu botar 100, 45, 45, dá um ângulo? Dá não, né? 35, né? Dá 180, dá 180. É triângulo e é obtusângulo. Beleza? Vamos lá, eu tenho que modificar aqui mais uma coisa, é o seguinte, eu já expliquei para vocês que quando eu tenho uma função booleana, que a única coisa que ela faz é uma só pergunta, se essa pergunta é true ou se essa pergunta é falsa, se eu tenho uma expressão, uma função booleana, que a única coisa que eu faço nela é verificar se uma determinada expressão é true ou falso, eu posso simplesmente dar um return nessa própria expressão, porque ela não é avaliada como true ou falso, não é isso que é a expressão booleana, é uma expressão que é avaliada como true ou falso. Então tudo isso aqui, esse padrão é bastante comum. Se isso for verdade, retorne verdade. Se isso não for verdade, que é o senão, retorne que não é verdade. Ah, cara, então se isso é verdade, returne. Se isso não é verdade, também returne. Ó. É isso aqui, porque vai ser avaliado essa expressão. Beleza? Eu precisava fazer isso aqui para você, que é bastante comum. Então, quando eu tenho uma função que ela retorna uma expressão booleana, tá vendo isso é a expressão booleana? É a mesma coisa de eu fazer. Se isso for verdade, retorna true, se não, retorna falso. E o nosso código ficou ainda mais inteligente aqui. Tá bom, pessoas? Perfeito, um abraço para vocês. Então, encerramos a nossa série de 3 questões resolvidas aqui para você, para servir de referência para essas listas 1 e 2 que a gente viu até agora e a lista 3 que a gente vai passar também nessa semana. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tá tudo bacana, certo? Não precisa enrolar muita coisa. Estudem os operadores relacionais, mas são coisas que você já sabe, né? Menor que, maior que, igual, diferente. Os operadores lógicos são coisas que você já usam na vida. Se isso e aquilo, ou seja, eu preciso que as duas coisas sejam verdade. Se isto ou aquilo, pelo menos uma seja verdade. Se não, que é o else, é o se não, é uma lógica direta. Tudo bem? Tá bom, né? Para o vídeo não ficar muito longo, tá valendo aqui como se fosse mais um bloquinho de 15 minutos, tá bom, gente? Um abraço para vocês.